Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o professor Júnior Moreira, professor de Química e de Biologia. Hoje eu venho para apresentar aos senhores e às senhoras um projeto, que é o projeto Química e Biologia para o Ensino Fundamental. Trabalhando as disciplinas que irão fazer parte do 8º e do 9º ano para já pensar no ensino médio. Então, eu tenho um trabalho já ao longo desses anos, que é o trabalho virtual pela plataforma do Zoom. Esse trabalho ele tem toda uma didática que eu vou apresentar agora, e a gente vai, dentro desse trabalho, acompanhar os alunos desde o início. Então, aqui, ó, colocando na tela, eu trouxe para vocês, eu separei os recursos desse trabalho. Primeiro recurso, o quadro digital. O quadro digital é justamente esse quadro que eu vou mostrar aqui, ó, que a gente chama de whiteboard. Ou seja, aqui eu começo normalmente falando com os alunos, começo explicando a química, ou em alguns momentos que a gente trabalha com material, a gente precisa trazer entendimento do material digital, do PDF, para o quadro. E aqui você está trabalhando normalmente, você vem aqui com o quadro e faz aquela exposição do assunto que você precisa trabalhar. Então, o quadro digital é uma das ferramentas, é um dos recursos. O outro, a gente tem, dentro da plataforma do Zoom, nós temos o chat, que o aluno, no momento em que a gente está trabalhando, bota lá uma questão, bota uma posição, ou então pede para falar, e aí automaticamente é o primeiro momento que a gente acaba de fazer a explicação, primeira pausa, a gente olha o chat e já responde, tira dúvida. Tá? Mas também tem um e-mail exclusivo para os alunos, que é um e-mail que, de repente, a gente sempre deixa questões, cada material, você vai observar daqui a pouquinho, que tem a parte teórica, a gente faz toda a exposição, faz todo o trabalho com ele, e logo depois tem a parte dos exercícios, e eu repasso, a gente faz algumas questões, e outras ficam para casa, para que nós possamos realmente estimular, fazer um estudo proativo deste aluno. Como eu disse, o material digital, ou seja, ele recebe, é criado um grupo, a partir do momento que o aluno ele faz a sua matrícula, ele é incorporado a um grupo de WhatsApp, e em todas as aulas, um pouco antes, as aulas geralmente são de tarde para a noite, então a gente, no início da manhã, a gente coloca aquele material lá para que o aluno, se quiser imprimir, para acompanhar o case, se ele quiser também simplesmente acompanhar pelo computador simultaneamente com a aula, sem problemas, ele faz realmente essa escolha. E também tem esse recurso do atendimento individual. O que seria o atendimento individual? É justamente quando o aluno, por exemplo, a partir da primeira, segunda semana, sentiu dificuldade em alguma coisa, em algum assunto, e não conseguiu sanar aquela dúvida logo no início, logo nos momentos das aulas, e depois, tentando em casa estudar, não conseguiu, ele vai solicitar um atendimento individual, que a gente vai tirar, isso tem que ser agendado, a gente faz o agendamento e vai realmente lá no cerne, na parte onde ele está precisando, onde ele está tendo dificuldade para destravar aquele conhecimento. Essa é a ideia do atendimento individual. Então, isso são recursos que o aluno vai ter. Fora o recurso, nós temos as vantagens. Primeiro, a gente sabe que nós, nos últimos anos, tivemos praticamente 2 anos de pandemia. A gente está vivendo aí, e existiram muitas aulas online. E eu sei que muitos alunos ficaram um pouco, puxa, não aguento mais online. Quando abriu ano passado, muitos já foram para as escolas, passaram um semestre, o semestre anterior do ano passado, segundo semestre, indo para as aulas e tudo mais. Mas qual é a vantagem aqui? Bom, a gente tem vantagem. Primeiro que as aulas são curtas. Lá ele tinha 7h30 da manhã até 11h30, meio-dia, ou de tarde, toda tarde. Aqui não, aqui vão ser aulas de 1h30, aulas rápidas, só que aulas
incisivas para poder o aluno realmente acompanhar e aprender a matéria, tá? E o que eu sempre falo, que é muito importante, é a construção dessa base sólida. O aluno, muitas das vezes, a gente pega um aluno lá no segundo ano, no terceiro ano do ensino médio, chega, professor, eu estou com um problema, por exemplo, em eletroquímica, que é um dos assuntos, né, mais assim, solicitados no terceiro ano do ensino médio, né, no convênio. Então, ele chega lá e, professor, estou só com esse problema aqui. Aí ele tenta, a gente vai observar, eu vou perguntar, vem cá, você sabe fazer uma reação de oxidação? Aí o aluno, oxidação, professor, não sei o que é oxidação. Você sabe o que é NOx? NOx, não, também não sei o que é. Ou seja, ele está com problema na base, lá, realmente atrás, lá no teu oitavo, no teu nono ano, no teu primeiro ano do ensino médio, é a base que não foi bem construída. Então, ele quer lá na frente tentar aprender algo que tem que pré-requisitos, e não vai ter condições, você entendeu? Por isso que é importante essa base sólida. Outra coisa importantíssima para nós pais, também tenho filhos, né? Que é justamente não ter a necessidade de enfrentar trânsito, né? A gente sabe que cada dia mais as nossas cidades, as metrópoles, no modo geral, elas estão ali, né, dificultando. A gente faz um percurso de 2, 3 quilômetros que dura, às vezes, o triplo do tempo que, né, deveria, nos custar em uma situação normal. Então, não ter trânsito é uma grande vantagem da aula online. Você vai ter aula ao vivo, naquele momento, diretamente com o seu aluno, tá certo? Outra coisa, nós não cobramos, eu não cobro material, né, que é construído. Tem material de todos os assuntos, não é cobrado. O aluno recebe gratuitamente, ele não paga nada a mais por isso. E são materiais completos, como você vai, daqui a pouquinho, perceber. Ó. Eu vou trazer até para cá, nesse momento, né? Por exemplo, aqui eu tenho um material que tem 13 páginas, uma parte inicial da química, apostila de química, aí você vai vendo a parte da atomística, né, a estrutura do átomo, enfim, toda a estrutura aqui do material, né, toda a parte teórica que eu vou trabalhando passo a passo com o aluno, tá? Depois disso aqui, né, concomitantemente a gente entra com o quadro, né, digital, para precisar de qualquer coisa. Posso fazer anotações também no próprio material. Mais importante também aqui, ó, após isso nós temos a nossa hora de exercitar, ou seja, todo material tem que ter questões para você ratificar aquele conhecimento que foi aprendido, tá certo? Então, a gente precisa trabalhar isso aqui. Então, aqui observa que nessa apostila, por exemplo, nós temos aqui 15 questões. Geralmente eu faço 10 questões, deixo 5 para os alunos, enfim. Eu sempre estou estimulando esse estudo. A parte de biologia, olha aqui, ó, apostila de biologia também, né? Mesma coisa que os compostos, orgânicos e inorgânicos, mostra tudinho, né? Aí eu vou mostrando, né? E após isso, hora de praticar, hora de exercitar. Então, é isso fundamental. Esse material todo o aluno vai receber, em cada aula, e ele vai poder se organizar. De repente, constrói um material, né? Constrói ao final um cadernão, manda encadernar, né, deixa lá tudo certinho. Bom, aí fica a critério desse aluno. Legal? Então, isso aí é só para você entender que esse material é fundamental. Reposição de aulas. Uma coisa que muita gente pergunta, professor, mas e aqueles momentos, por exemplo, meu filho teve uma situação, teve um contratempo, teve um médico que era 4 horas, mas o médico chegou às 5 e eu só consegui sair às 7, a aula era às 6. Como é que a gente faz? Bom, isso aí, o aluno, se tiver uma necessidade prévia, anterior, ele pode chegar e falar, né, entre em contato comigo, professor, olha, hoje ou amanhã eu tenho tal compromisso que eu não consigo adiar. Como é que a gente faz? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a gravação daquela aula e vou disponibilizar, né? Ele vai ter acesso àquela aula por 24 horas, tá? Ele vai ter aquela aula ali disponível para qualquer necessidade que, né, ele precise faltar naquele momento. Tá legal? Então, isso aí é uma outra ferramenta importantíssima, que é a reposição de aulas. Outra coisa, outra vantagem, turmas pequenas, pessoal. Aqui no online a gente trabalha com 5 alunos, né, 7 alunos, não chega, né, geralmente eu ponho um teto de 10 alunos, no máximo, né, e fica muito tranquilo, a gente observa que há
realmente um aprendizado que não vai ter, né, não vai colocar em xeque nenhuma situação. E o aluno, como eu disse, ele tem ferramentas como chat, como e-mail para perguntar, e simplesmente ele pode, no momento da aula, né, botar no chat: professor, gostaria de falar. Eu simplesmente, a partir do momento que deixei o assunto, acabei de explicar o assunto, eu peço para ele abrir o áudio e ele faz a pergunta, aquilo que ele precisa para aquele, né, para aquela situação, para aquela questão, para ele tirar dúvida. Legal? Isso é outra coisa importantíssima. Bom, investimento acessível, tá? Ou seja, você vai ter, né, nesse pacote, você vai ter 4 semanas de aula, cada semana vão ser 3 horas de aula, porque são 2 dias, cada dia tem 1h30, ou seja, vão ser 3 horas por semana. Vezes 4, que a gente sempre trabalha com ciclos de 4 semanas, nós temos 12 horas de aula. Então, observa que eu tenho 12 horas de aula por cada pacote, tá certo? Muita gente pergunta: professor, meu filho, eu acredito que queira fazer só química, ou então, né, geralmente as pessoas têm mais dificuldade com química do que com biologia. E eu sei disso, por isso que o meu curso sempre é em torno de 60% a 65% em média para química e ali de 30% a 35%, né, 40%, 35% a 40% para biologia, tá certo? A gente faz essa distribuição, mas é importante também a biologia, porque a biologia também é pré-requisito para vários assuntos que vão ser trabalhados no ensino médio. Lembra que o aluno, quando entra aqui com a gente, né, seus pais já têm aquela visão mais para frente e sabe que o aluno está se preparando para o Enem, né? Não dá mais para a gente pensar: o Enem, eu vou começar a me preparar ali quando meu filho entrar no segundo ano do médio para o terceiro. A gente não tem mais esse tempo, e a gente sabe que sempre está, né, a cada ano que passa, está tudo mais competitivo. Por isso que é importante a gente ficar, né, ligado nessas situações que acontecem ao longo dos anos. Cada ano vai ficando, né, um pouco mais, né, competitivo, um pouco mais diferente o cenário que a gente se encontra. Legal? Então, eles vão ter 12 horas de aula. Para você ter uma ideia, né, o custo da minha hora-aula, né, atual é de R$ 100. Se você fosse fazer isso aqui, ó, você pode observar que daria R$ 1.200 para você ter 12 horas de aula minha, tá certo? Na turma, isso aqui é o atendimento normal, né, individual, né, que os alunos também têm esse direito. Mas na turma, nessas mesmas 12 horas, tá certo? A gente está lançando esse preço agora de início do ano para o aluno que vai acompanhar ao decorrer do ano, e está ficando num preço de R$ 299, tá certo? Ou seja, esse investimento aqui está dando para você 12 horas de aula e 2 disciplinas, tá certo? Muitos alunos questionam: professor, e os assuntos que vão ser trabalhados? Lembra comigo o seguinte, eu vou voltar a insistir nesse assunto. A gente tem química e biologia que vão trabalhar, desculpa, com assuntos, né, principalmente do primeiro ano. Se você pegar a química, você vai ver que o 8º e o 9º ano, eles trabalham basicamente com todos os assuntos do primeiro ano. Para o aluno chegar no primeiro ano, ele já chegar mais tranquilo. Antigamente, você observava que a química, principalmente, que a biologia sempre foi ciências, lá do teu primeiro ano do fundamental, né? Mas passava a se chamar biologia no 9º ano, que era a antiga 8ª série, ali que você tinha o primeiro contato com biologia, com química e com física. Só que o que acontece? Como muitas das vezes o aluno chegava para fazer um primeiro ano, e esse primeiro ano ele tinha muita dificuldade nessas disciplinas, o que aconteceu? Alguns colégios trouxeram para o 8º ano, e eu já sei de alguns outros colégios que já estão trabalhando a química, a física, né, desde ali do 6º, 7º ano. Porém, ainda são exceções. Hoje, né, a grande quantidade de escolas está trabalhando química, biologia e física a partir do 8º ano. Então, você observa que as ciências passa a ter uma outra nomenclatura, ela sai da nomenclatura ciências e entra na nomenclatura biologia. E aí aparece também a física e a química. Legal?
Então, é mais ou menos essa ideia que a gente vai fazer. Vai construir uma base, né, no sentido crescente, ou seja, vai sempre da matéria que precisa ter a base para aquelas matérias mais, né, vamos dizer assim, complexas, tá certo? Isso é importante. E aí você diz assim, professor, mas aí, será que meu filho vai se adaptar? Será que ele não vai se adaptar? Como é que vai ser isso, meu filho, minha filha? E aqui eu estou lançando para vocês uma aula experimental, ou seja, o aluno vai ter uma aula gratuita na terça-feira, dia 18 de janeiro, às 18 horas. Essa aula eu vou trabalhar um pouco, né, das disciplinas, eu vou conversar um pouco com os alunos, eu vou lançar um material para essa aula e a gente, né, após essa aula, né, você faz uma análise com seu filho, com a sua filha, para saber se houve, né, na verdade, a ideia do entendimento, se ele conseguiu, né, suprir, enfim. Você passa, a partir dessa aula experimental, né, você passa a ter uma ideia do que a gente vai fazer durante o nosso ano, certo? Eu acho que isso aí é uma oportunidade. E aqui está o meu contato, certo? Meu contato é o 91, né? 988-16-2055. Então, se você quiser se inscrever para essa aula experimental, mande para mim, pode ser esse contato que tem no WhatsApp, mande para mim a solicitação, né? Diga, bota o nome do seu filho, da sua filha, o ano e a escola, tá certo? E aí eu já vou me organizar, né, para que o seu filho e sua filha, né, tenham acesso. Eu vou mandar o link da aula uma hora antes, vou mandar o link para ter acesso, vou mandar o material da aula, nessa aula experimental de terça-feira, e a partir daí você vai poder, seu filho vai poder conhecer o meu trabalho, tenho certeza que vai gostar. A gente já trabalha há muitos anos, né? Já sou professor aí há 21 anos, eu trabalho com a Química e a Biologia, então tenho certeza que ele vai gostar, que ela vai gostar, certo? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês, né, tenham entendido. Qualquer dúvida, pai ou mãe, pode me mandar realmente a dúvida pelo meu WhatsApp e a gente vai conversando, certo? Um abraço, fiquem com Deus e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.